Sejam bem-vindos ao Método Papscast, conectando pessoas ao sucesso. E hoje, como vocês já sabem, nós temos sempre aquele programa para falar de talentos de Jesus. Por quê? Porque é uma coisa maravilhosa que está sendo feito aqui com as crianças de toda a região oeste, não só da região oeste, mas do Paraná como um todo. E a ideia é que a gente possa falar um pouco mais sobre isso. Hoje eu estou recebendo aqui o coordenador do projeto, o pastor Antônio, e o Ricardo Castilhos, que é diretor de educação. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado, então, Rogério. Temos ainda falar um pouquinho sobre esse projeto maravilhoso aí que está desenvolvendo aqui em Cascavel e toda a região do Paraná, né? E daqui a pouco nós estamos saindo também das fronteiras do Paraná, né? Tá? Logo já vamos ter algumas novidades aí, se Deus quiser. Ah, que legal. Seja bem-vindo. Obrigado, Rogério. Meu grande amigo. Hoje do outro lado. Agora, né? Desse lado, né? Estamos aí, né, juntamente com o pastor Antônio, com o presidente Claudemir, com o vice-presidente Eduardo, entre outros, né? Para aprender esse projeto, né? Um projeto bastante inspirador, né, pastor Antônio? São aí aproximadamente 5.000 crianças em 26 municípios aqui do Paraná. E são crianças que, através do esporte, elas veem uma oportunidade, uma possibilidade de melhorar de vida, de formação de caráter, né, cidadania. Acho que é o mais importante, né, pastor? Com certeza, né? O nosso projeto, Rogério e Castilho, é 100% social, né? Então, assim, a gente usa o esporte porque a gente teria que ter um carro-chefe, né? E como todo mundo gosta do esporte, como todo mundo gosta do futebol, principalmente, as crianças, né? Então, nós aproveitamos essa parceria com o Futebol Clube Cascavel e começamos esse projeto em cima desse esporte tão desejado e amado, né? E projetado pelas crianças, que todo mundo quer ser um jogador de futebol. E oferecemos para eles ali treinos, copinha, campeonatos e por trás de tudo isso nós incluímos o que de fato nós queremos incluir, né? Que é a inclusão social, que é transformar as crianças e adolescentes em bons cidadãos, que é incentivar o estudo, que é incentivar a ser uma pessoa respeitosa, camarada, companheira, né? Então, o esporte já proporciona isso. E o projeto, que é social, ele foca muito mais nisso ainda, né? E também não esquecendo que quando uma criança tem um adolescente tem um talento, Castilho, se for, tiver o dom, tiver o talento para o futebol, e aí então nós oferecemos uma outra oportunidade, né? Isso foi surgindo com o decorrer do tempo, que é a Base Forte. A criança vai para lá, então ela faz uma transição de um projeto social de uma escolinha para o profissional. No meio tem a Base Forte. Então ela vai dar a escolinha, nós escolhemos as crianças que estão se destacando, os professores vão indicando, nós levamos para a Base Forte aqueles que têm um interesse, que têm talento, que se esforçam, porque não adianta ter talento não se esforçar. Ali a gente então começa a trabalhar numa questão já de alto rendimento, para dali então oferecer a oportunidade de um teste na base, que é o profissional, né? A base, o profissional da base do Futebol Clube Cascavel, e aí é onde vão disputar campeonatos paranaense, campeonato brasileiro e campeonato sul brasileiro também, né? Eu falava com um pai, a gente já vai entrar aqui na nossa pauta, que é a 5ª Copa Aurinegra, mas eu falava lá no sábado com um pai e uma mãe, e o menino tinha sido o goleiro menos vazado na 4ª Copa Aurinegro, eu não vou lembrar o nome dele. E os pais falaram assim, mas seria muito bom se ele já estivesse treinando aqui na base. E ele tem 12 anos. E eu falei assim, pai, existe um planejamento tudo por trás. Então, por enquanto, para ele, o futebol é pano de fundo para ensinar a ser cidadão. Quando tiver 14, 15, que é que vai fazer o teste, aí é performance. Aí o pai me olhou e falou assim, tem isso? Então, aí eu falei assim, eu não sei se eu expliquei certo, né? Se são as idades certas, né, Antônio? Mas a ideia é que ele só vai, por enquanto brinca. Você tá brincando aí, pano de fundo, futebol, ensinando a ser cidadão. E lá na frente, quando for o momento, a gente vai falar de performance. É isso, né? É isso aí, porque a base mesmo, ela começa com 15 anos, né?
Por mais que uma criança, um adolescente, ele seja talentoso, o clube não pode fazer um contrato com eles, né? Com menos de 14 anos, Sim. o clube não tem como fazer um contrato com eles. Então, eles estão à deriva. Hoje estão aqui, amanhã chamam para um outro clube, eles vão. Não existe uma forma de formar esse atleta. Embora o Cascavel hoje tenha o selo de formador, né? De clube formador, a gente não consegue formar com menos de 14 anos. Com 14 anos, então, a coisa já começa a tomar uma proporção maior, mesmo porque com 14 anos ele também já pode disputar o sub-15 profissional da base, né? Então com 14 anos, com 13 não pode, mas com 14 ele já pode. Então aí sim, aí começa a alta performance, aí começa aí o alto rendimento, aí começa as oportunidades a acontecerem. E o que você falou é certo, Rogério, por quê? Porque com 12 anos, com 11 anos, com 13 anos, a criança ela é muito mais assim, muito mais criança do que um pouco mais de responsabilidade, né? Então é tudo por impulso, pela emoção. Você pega um menino de 12 anos para disputar um campeonato, ele vai perder a cabeça, ele vai brigar com os colegas. Não que com 14 ou 15 anos não faça isso, mas ele já tem um pouquinho mais de maturidade para segurar então essa parte aí. Então assim, com 12, 13 anos, nós estamos na formação de cidadão deles, orientando e ensinando também a parte técnica, a parte do futebol, mas principalmente transformando ele em bom cidadão. Com 15 anos, com 14 anos, 15 anos, 16 anos, quando ele começar a ir para a base, ele já vai mais formado para ser um bom atleta, para desenvolver algumas características que a gente preza, né? Que é o companheirismo, que é a responsabilidade, que é o respeito, né? Então ele está um pouco mais preparado para isso. Diferente de quem chega direto, né? Dificilmente uma criança chega direto da rua e já vai para o sub-15. Né? Ela vai passar por uma base, mas se acontecer de chegar, ele já chega sem esse preparo aí de um trabalho coletivo, né? De um trabalho com outras pessoas. Essa é a parte nossa responsabilidade de fazer ele ter essa convivência em grupo e disso depois despertar para ele trabalhar o individual dele no meio de um grupo. Isso é importante. Até porque ninguém quer atleta indisciplinado, né? Ninguém quer. Atleta indisciplinado, com problemas de comportamento. Então a gente vê, por exemplo, nesse sábado mesmo, eu vi alguns técnicos, o jogador lá, o adolescente, enfim, começou a ter um mau comportamento, mesmo sendo um ás de bola, técnico sacou e falou, cara, você vai, esfria tua cabeça no banco, entendeu? E aí nisso, porque assim, depois quando vai pra performance, como você falou, 15 anos, o cara tem que ter cabeça fria, porque numa atividade dessas é difícil pro técnico administrar, é difícil pro time administrar, e aí... E sabe o que é mais maravilhoso desse projeto? É porque assim, ó, já começa a trabalhar a mentalidade dele como se fosse um jogador de futebol. Ele mesmo sendo criança, que é muito mais fácil trabalhar nessa idade, né? O psicólogo vai poder falar melhor do que eu, mas é muito mais fácil trabalhar a mentalidade. E se ele chega com uma mente forte aos 14 anos para treinar e para realmente começar a performar, é 50% do caminho, né? Mas assim, Rogério, se você for nos grandes clubes, eles têm um sub-12, sub-11, sub-10, né? Mas ali eles têm uma condição física e também uma condição para dar um trabalho, um acompanhamento melhor para o atleta. Tá. Então eles têm ali pedagogos, eles têm psicólogos, eles têm pessoas que podem cuidar dessas crianças, né? Porque nós aqui no Cascavel, a nossa base começa com 15, no sub-15. Mas Palmeiras, grandes clubes, eles começam com 11, com 12, com 13 anos. Só que uma criança que vai para lá, para o Palmeiras, ela já chega deslumbrada, ela já chega lá querendo ficar. Então ela já chega lá, se num clube como o nosso, que é um clube, como diz o Valdinei, né? Somos um clube pequeno querendo ser grande, essa responsabilidade, esse compromisso não é tão levado a sério. Agora, quando chega no Palmeiras, quando chega no Grêmio, no Inter, quando chega no São Paulo, aí é outra história. Os próprios pais já vão incentivar eles e esse deslumbre deles aí vai ajudar isso, já ajuda eles psicologicamente. Aí chega lá, tem horário para tudo, tem alojamento, tem um psicólogo, tem um pedagogo, tem um responsável pelo alojamento. Então, aí sim, dificilmente as crianças dão problema. Como nós não temos essa estrutura, para nós não é negócio hoje a gente ter alojamento para 12 anos, para 13 anos. Mesmo porque também você não pode fazer um contrato com essa criança. Então você pega uma criança de 12 anos, põe lá no clube, lá com 15 anos, chega um outro clube e leva ele embora. Nós perdemos todo o tempo e não tem o que fazer. Não. Então, assim, é importante a gente desenvolver todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, mas nós estamos desenvolvendo de uma forma mais barata, né?
dentro das escolinhas. Nós temos hoje dois profissionais de psicologia, que é eu e o Pedro, mais o Pedro do que eu, que trabalha na área. Então, assim, sempre que você precisa de um psicólogo, seja a cidade que for, seja o núcleo que for, nós disponibilizamos, ele vai lá. Ele atende a criança lá no núcleo, lá onde ela precisa ser atendida. Se tiver que fazer terapia, faz terapia. Se tiver que fazer 1 ou 2 atendimentos, ele faz. Então, assim, nós levamos isso até onde eles precisam, né? Mas, assim, a gente tem bastante caso de indisciplina. Já tivemos racismo. Esse campeonato que está começando agora, não tivemos nenhum problema. Começou agora, né? Mas o ano passado, a última edição da Copinha, nós tivemos 2 casos de racismo que nós tivemos que... Não tiramos o menino do projeto, mas tiramos do campeonato. Tá? Então, foi uma forma dele entender que isso faz parte de ser um bom cidadão, né? Então, nós deixamos ele dentro do projeto, conversamos com ele, disponibilizamos o psicólogo para fazer um trabalho com ele, e os 2 se arrependeram na hora. Isso é uma coisa assim muito... Por isso que eu digo, né? Sim. 12, 13, 14 anos, 9 anos, 10 anos, é cabeça quente. O pai tá lá gritando pro menino, o menino tá correndo lá, começa a gritar, ele perde a cabeça. Daí vai lá e ofende o coleguinha, ofende o árbitro, como um deles ofendeu o árbitro, né? E olha o que é interessante isso aqui, ó. Nós tivemos um caso ano passado bem interessante, um menino lá, até o Babi tá indo internacional, né? E ele tava bandeirando o jogo nosso lá. E aí os meninos achavam que o Babi era pouca coisa, né? Ah, você não entende futebol, você é um, né? Tá, você é isso, você é aquilo. E aí o professor terminou o jogo, o professor chamou os meninos, olha, vem cá, vou falar uma coisa para vocês. E aí chamou o Babi lá, falei, Babi, vem cá. Né? Ninguém sabia deles lá, né? E ele falou assim, ó, você sabia que esse menino aqui, ele é profissional do Cascavel, da base, do Sub-15? Ah, não sabia que ele jogava bola, pois é. Você sabia que ele tá indo pro Internacional agora, semana que vem? Nossa, todo mundo se apavorou, os meninos, né? Falei, então, como é que vocês respeitam um cara desse aqui, que tá jogando na base, que é o que vocês querem chegar onde ele tá, e que ele tá indo pro Internacional, ele vai jogar no Inter agora. Vai pro Inter, vai fazer um contrato com o Inter lá. Pô, pesado, começaram a tirar foto com ele, começaram a querer dar autógrafo dele, né? Então, assim, isso também ajuda, né? E eles não entendem isso. Então, são coisas que a gente está desenvolvendo, vamos aprendendo, a gente está aprendendo ainda essa caminhada, né? Então, estão acontecendo coisas no meio do caminho e, assim, a gente está usando essas armas, artifícios que nós temos para ajudar eles, as crianças a pensarem um pouco, né? Como cidadãos mesmo, né? O que é a Copa Aurinegra e qual é o objetivo de ter uma Copa, uma competição entre esses jovens? Pois bem, então, essa é a 5ª edição, né? O projeto já tem 3 anos. No primeiro ano era só treino. Treino, e núcleos abriam, e cidades abriam, só treino, e a criança perde a vontade, né? Não tem expectativa de só treinar. Então a Copa foi criada para isso, para que tivéssemos um quê a mais, né? Para a criança ter um desejo, uma vontade de treinar para disputar um campeonato. Só que a Copa Aurinegro, ela tomou uma proporção muito grande em pouco tempo, né? A gente achava que íamos atingir um patamar como estamos atingindo hoje, mas que levaria mais tempo. Só que aí começaram a entrar muitas cidades. Então, cada cidade hoje tem 4 núcleos. E assim, hoje nós estamos em torno de 30 núcleos, né? Então, 29 estão disputando a Copa Aurinegro dessa 5ª edição, porque um dos núcleos é a Base Forte. A Base Forte esse ano é a primeira vez que não vai disputar. Por quê? Porque a Base Forte são os atletas que são os melhores de todas as escolinhas nossas. Tá. Então é desproporcional. Ano passado a Base Forte levou todos os profissional. É uma seleção É uma seleção do talento. Aí o que a gente fez? Tiramos a Base Forte para deixar o campeonato mais equilibrado. O ano passado nós tínhamos times que vieram de outras cidades que não faziam parte do talento como convidado, né? Veio lá o pessoal de Baixo Rondon, Assis Chateaubriand, Toledo, times. Então, assim, esses times, eles faziam uma busca na região dos melhores atletas para serem campeões. Eles não tinham a visão de um projeto social, eles queriam ganhar. Nós tivemos problemas, então esse ano a gente tirou esses times de fora também, né? Então ficamos só com o talento de Jesus, para dar uma equilibrada no campeonato. E hoje, se você for ver, 29 núcleos, vezes 4 categorias, né? Cada núcleo tem categoria sub-9, 11, 13 e 15. Então você pode inscrever até 20 atletas por rodada. Então isso dá quase 2.400 alunos numa rodada só, né? Que são os jogos que vão ser disputados nas cidades. Nós começamos sábado agora aqui em Cascavel, tivemos em torno de 25 jogos, 25 jogos, e agora começam os jogos nas cidades, né? Então, uma cidade contra a outra, e não é uma categoria, são 4. Então vai uma manhã inteira, né? Só a inauguração e a final que é feito aqui em Cascavel.
Era a final e a inauguração que nós fizemos aqui na cidade de Lógico que Cascavel. existem os times que são daqui próximo acabam jogando aqui também, né? Jogam aqui também, né? O Globo Aves joga na Globo Aves, o Morumbi joga no CT da base, né? Centrivel, o Santo Onofre, o Univel jogam ali no CT da base, né? Mas aí são bem esporádicos, não é aquela festa que nós tivemos ontem, né? Ontem nós tivemos muitos jogos, muitos times das cidades, dos núcleos do interior que vieram para jogar conosco. Mas aqui, quando for jogos da base, quando for jogos de Cascavel, aí é só o time de Cascavel mesmo que vai lá jogar. E a competição vai até novembro. Até novembro. 30 de novembro vai a competição. E todos os finais de semana vão ter jogo a partir de agora. E aí né? as finais são feitas aqui em Cascavel. Aí, Feitas em semifinal Cascavel. e final é feito aqui ou só final? Semifinal e final. Semifinal e final. Um domingo semifinal e o outro... Não. Nós fizemos as finais aqui, né? Às vezes a gente precisa fazer uma semifinal se o time já não veio classificado, depende muito do calendário. É que nem Campeonato Brasileiro, sabe? Às vezes entra lá que nem agora o Campeonato Brasileiro vai ter uma folga de uns 12 dias agora, né? Uhum. Então, assim, a Copinha também tem esses problemas, porque as cidades do interior, eles disputam muitos jogos. Jogos interregionais, jogos interestadual, jogos... vários campeonatos. E às vezes ele não pode disputar o jogo da Copinha que estava agendado. Aí ele tem que agendar para um outro dia. Então, às vezes, nós vamos ter jogo à noite também, né? Como o ano passado. Todos os anos a gente vai ter. Quarta, quinta-feira à noite nós temos jogos também, né? Ah, entendi. Aqui em Cascavel nós temos a Globo Aves, né? Que tem iluminação. A gente faz jogo na Globo Aves. No interior tem muitos municípios que tem estádio com iluminação, que aí joga à noite também lá, né? O campo lá com iluminação. Isso. Já facilita a vida, né? Facilita a vida e nós temos se a gente for ver assim, nós temos um tempo muito reduzido, né? Nós temos todo mês de setembro, outubro e novembro para fazer a correria. Muita correria. Se tu não fizer um jogo na quarta-feira à noite, quinta-feira à noite ali, já passa. Nós não conseguimos fechar em novembro. Resultados aí e resultados a gente vai falar não de resultado de jogo, né? Quanto que deu time A contra time B. Eu quero saber resultado de aluno mesmo. O que vocês enxergam como benéfico com base no que aconteceu no sábado? Primeiro que a inauguração foi uma festa muito bonita. Foi inclusive o presidente do UFC Cascavel, o Valdinei, estava lá. Além, evidentemente, do pessoal do Talentos, né? Diretoria do Talentos. Exatamente. Mas assim, todo o discurso de inauguração, pessoal, estamos aqui para brincar, esporte, saudável, vamos fazer as coisas aqui como se estivesse fazendo para Jesus, nosso maior sócio aqui da nossa festa, né? Então sempre trazendo aquela questão da responsabilidade, né? Aproveitem, brinquem, se divirtam, né? Respeitem o colega, porque muitas vezes em campeonato o pessoal às vezes perde a noção de qual que é o objetivo final, né? Então, como o pastor Antônio falou, essas crianças elas estão treinando e aí a copinha, né? A Copa Ouro Negra é uma forma delas, então agora nós vamos praticar o que a gente vem treinando. Então sempre um discurso muito, muito fraterno, muito de amizade, muito de ludicidade para essas crianças aproveitarem o momento. Então foram sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. Teve algumas situações específicas no que aconteceu na Copa, nesse último sábado, que a gente ia perguntar para os pais, né? E aí, como é que está sendo a experiência com o filho, no Talentos, enfim... E muitos pais falaram o seguinte, ele está melhorando as notas na escola, está sendo mais responsável, está ajudando em casa, com serviço de casa, está respeitando mais os pais, está se dedicando também nas aulas de informática. Então a gente percebe que existe uma mudança real, né, no comportamento dessas crianças. E eu acho que o nome também do projeto fala muito, né? Talento de Jesus, evidentemente que não é um movimento religioso nem nada, mas se coloca talentos de Jesus em si como modelo, exemplo de caráter, cidadania, moral próximo e tantas outras virtudes e valores que o próprio nome, a pessoa, né, traz como referência. E aí, pastor, alguns casos específicos lá que você viu de exemplos de crianças de comportamento? Então, a gente procura, o que você falou, exatamente isso. Então, até na minha parte do discurso do início, eu pedi para os meninos, né, para eles terem muito respeito com o árbitro, com o coleguinha e tal, né,
A ideia é que é um projeto social, mas chega na hora e isso não funciona, né? A criançada quer ser campeão, quer ganhar, quer chegar na final, ainda mais que vai ter uma Supercopa aí com times de fora da cidade, do país até, né? Argentina, Paraguai vão estar aí. Mas a gente luta bastante e temos um grupo com professores, conversamos muito nesse grupo, pedindo para os professores, né, para orientar as crianças, né, como praticar cidadania, por exemplo. Foquei várias vezes nisso lá, né. Gente, lixo é no lixo, não se come um lanche, não se usam alguma coisa e joga no chão. Tem que colocar na lixeira, joga lixo no lixo. E agora nós vamos criar uma campanha, né, Cidade Limpa, Povo Educado, para nós levarmos para todas as nossas cidades ali, onde nós temos os núcleos, fazer uma campanha para as crianças entenderem isso. Mas elas estão entendendo, né? Quando vão para o estádio, que elas assistem os jogos do Cascavel, terminam os jogos lá, os professores fazem as crianças dar uma olhada onde estavam no espaço que estavam usando, ocupando, limpar tudo, não deixam nada. Antes ficava todo o papel dos pastéis que eles ganhavam, as garrafinhas de refrigerante que eles tomam lá, que eles ganham, ficava tudo meio pelo chão lá. Agora não, agora já está... Esse já é um avanço do projeto. Nós tivemos um caso muito interessante ali ontem, sábado, melhor dizendo, um menino perdeu o celular, né? Perdeu o celular e o outro menino achou um celular e levou direto para nós da diretoria lá, falou, olha, eu achei esse celular aqui. Então achamos muito interessante, até o Walter estava junto lá, Walter, eu vou te dar um lanche, rapaz, você, parabéns, viu? Não quero te comprar, mas eu quero te recompensar pelo que você fez. E ele falou, não, nem precisa do lanche. Eu falei, não, mas eu vou te dar porque é isso que nós estamos querendo que as crianças entendam. Cidadania é isso, não é meu, vou entregar. É um celular, podia vender, podia ficar para ele. Não, ele foi direto, nós estávamos lá. Assim foi com blusas, com mochilas, que alguns deixavam em outro lugar. Alguém chegava lá, tem uma blusa lá em tal lugar, tem uma mochila aqui. Então, esse avanço já nós estamos conquistando, conseguindo dentro do projeto Talentos de Jesus. E esse aí nós ficamos muito felizes, porque agora a gente começou a ver que os resultados estão aparecendo, né? Isso é importante. Aconteceu uma coisa, eu vi acontecendo uma coisa que era uma sacochila. E alguém tinha. Aí nós tava assim numa mesa, e na mesa lateral assim tinha uma sacochila em cima de uma mesa. E todas elas são quase iguais, né? Todas elas são quase iguais. Pelo menos daquela cidade são todas iguais. E aí de repente chega um menino e falou assim: ah, então será que essa aqui não é tua? Daí ele falou: não sei, então abre pra ver. Ele abriu e falou: é a minha. É a tua? É a minha. Ele pegou e mostrou, tirou uma coisa: ó, isso aqui é meu, ó. Tipo assim, tá aqui, tá, mostrou, né, que era dele. Aí ele pegou e fechou a sacochila. E ele falou: mas que hora você deixou aqui? Ah, deixei hoje de manhã. E isso já era tipo 1h da tarde, quando eu tava quase saindo de lá. E aí eu vi isso e falei assim, cara, que maravilhoso. Exato. Porque ele deixou lá e ninguém mexeu, ficou lá em cima da mesa bonitinho. Que alguém poderia ter pego por engano. Não, o cara foi. Então, assim, realmente trabalhar com essa parte essa parte deles, né? De valores, enraizar valores é a parte mais importante disso tudo. Esse é o nosso grande objetivo, né? E não é fácil, né? Não é fácil, porque a cultura inserida, o sistema, né? Já vem dentro de casa, né? Então, sabe, Rogério, um dos grandes problemas que a gente tem agora, que a gente vai ter que começar a tomar uma providência, né? É uma coisa muito chata também, né? Mas já que nós estamos falando sobre tudo, vamos falar sobre tudo, né? Que não escondemos nada, né? O projeto é muito transparente, sabe, Rogério? Sim. Então, um projeto perfeito, a gente só quer mostrar as coisas boas. Não, tem as coisas que são boas e tem as coisas que não são tão boas, né? Então, assim, nós temos muita dificuldade com os pais. Os grandes problemas hoje, que eu posso dizer que é um problema mesmo, são os pais, né? Porque os pais, eles se exaltam demais. E agora em São Paulo eles estão proibindo que categoria sub-9, 11 e 13 os pais não entrem mais nos campeonatos. Estão proibindo os pais de entrarem nos lugares onde vai ter campeonato, né? Então, assim, isso pode chegar até aqui? Pode. Se a gente não tiver um cuidado dos pais nesse sentido, porque o pai inflama muito o aluno, o filho, né, que é o nosso aluno. Ele está lá na arquibancada, ele começa a gritar, bate, derruba, xinga, pega ele, sabe? É incrível, cara. Entra um espírito na vida dos pais lá, e o menino e a criança que está lá dentro, ele absorve isso. E aí foi onde nós tivemos, né, essas questões que eu te falei sobre racismo, nós tivemos sobre isso. Os pais que mais gritam, que mais incentivam, são deixam os filhos mais nervosos. Aí o filho chega uma hora que ele estoura e toma atitudes que não são condizentes com o que o projeto prega, o que o projeto quer. Então, a gente tem trabalhado muito nisso, né? Então, a gente está indo nas cidades, nós vamos na cidade, nós fazemos palestras com os pais e nós pedimos para os pais serem nossos parceiros nesse sentido, né? Então,
para não chegar num estágio ou numa situação de proibir pais para entrarem no campo para assistir os jogos, como está sendo feito em São Paulo, a gente está trabalhando para que isso não aconteça aqui, né? Mas é difícil, porque os pais, eles realmente, todos eles acham que os seus filhos são craques e que vão ser grandes jogadores de futebol, e o projeto tem trabalhado muito contra isso. Por quê? Porque não é ser campeão, né? Participar. Por exemplo, tem um time ali, até bem legal, até vou citar o nome, tem Tupanci, time muito legal, o pessoal de Tupanci ali, eles, até o professor falou assim: ih, rapaz, só levei uma esfrega hoje aqui, eles perderam dos 4, acho que 3 jogos eles perderam. E depois o pessoal do marketing lá de Tupanci fez uma entrevista com os meninos, né? Rapaz, achei muito interessante. Tá ali no grupo de pais, eu tava assistindo ali as crianças falando assim: não, nós perdemos, mas é isso mesmo, a gente não pode ganhar sempre. Não, mas estamos felizes porque temos aqui participando. Cara, entenderam o objetivo do projeto, né? Sim. Fiquei assim muito feliz e vou usar isso agora nas nossas palestras, nos nossos encontros, para mostrar para outros meninos, para mostrar para os pais qual que é o espírito de um projeto social. É isso aí, não ganhou, mas saíram felizes. Ó. Um menino fala assim: ah, eu perdi, mas estou feliz. Aí falamos: como você está feliz se você perder? Não, eu estou feliz porque eu estou participando desse projeto, porque eu vim aqui nessa cidade, porque eu vim aqui no CT da base, porque eu estou jogando aqui. Ó, é isso aí. Então, se eles entenderem isso, nós vamos... Esses meninos provavelmente lá na frente serão bons cidadãos, porque eles não estão assim preocupados em só querer ganhar acima de qualquer coisa, de qualquer custo. Eles já estão entendendo que o projeto é isso, é participar, é estarem juntos, é o que o Castilho aqui falou, é se divertir, é brincar. Esse é o grande objetivo do projeto. Mas vai chegar uma situação ali do meio para frente que aí nós vamos ter que trabalhar mais essa parte aí. Aí é a parte da educação, né, Castilho? Trabalhar muito mais com as crianças. Educar os filhos, educar os pais. Porque os filhos, né, são reflexo dos pais, né? Então é natural que ele vá... Um filho que tem alguma atitude, ele só vai reverberar aquilo que ele escuta em casa. Com certeza. Então é natural que isso aconteça. Então acho que o trabalho com os pais é algo necessário, algo pontual, e dentro dessa questão de educação, que eu também me incluo nisso, né? De trabalhar, a gente percebe que tem alguns pais... E eu vou até contar uma história que é bem interessante. Uma vez, eu leio muito, mas eu tenho um hábito da leitura na minha casa, sempre teve livro. Meu pai assinava, não sei se você vai lembrar, pastor, mas tinha o Círculo do Livro. Você lembra disso? Meu pai assinava isso. Então todo mês chegava um livro novo que vinha pelo correio. Era uma coisa bem... E vinha vários livros. Então eu sempre tive muito acesso a livro. Muito acesso. Por uma questão dos meus pais terem me incentivado. Então, por isso, não é estranho eu ler hoje. Eu leio por ser um hábito que eu tenho desde criança. E uma vez eu estava conversando com uma amiga que é professora. E ela falou assim pra mim: viu, eu queria tanto que a minha filha lesse. O que você me dá de dica pra ela ler? E eu olhei pra ela e falei assim: você leu quantos livros no último mês? Ela falou: nenhum. Eu falei: então, a sua filha é o seu reflexo. Se você tá no celular o tempo todo aqui assim, o seu filho vai olhar e vai ficar no celular. E a filha dela tem 8, 9 anos. Se você lê, se você pega e fala assim: hoje eu vou um domingo chuvoso, em vez de eu assistir a programação ruim da televisão, eu vou desligar tudo, vou pegar um livro e vou começar a ler. Se eu fizer isso por 4, 5 domingos, a probabilidade dessa menina pegar um livro e começar a ler é muito grande. Por quê? Perfeito. Porque eu tô só ensinando pelo exemplo. E o que ela falou pra você depois? Ela falou assim... Ela regalou. Choque, né? Porque é ruim ouvir isso. Para quando alguém para quando alguém vai te falar alguma coisa da tua filha. Alguém vai te falar alguma coisa dos teus filhos. Rogério, e dá essa puxada. Mas é aquela máxima, né, cara? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Exatamente, entendeu? Né, cara? Então, esse assim, é o problema, eu tô dando um exemplo, mas eu falo, inclusive, isso pra vários pais que vêm aqui na escola. Eu falo sobre isso. Falo assim, ó, se você quer um filho que estude mais, estude. Você tem que estudar, você tem que dar o exemplo, tem que mostrar que estudar é bom, que estudar é legal, que é necessário estudar, que é através disso que você vai conseguir ganhar alguma coisa. Outra coisa importante que muitas vezes as pessoas confundem, né? O Talento de Jesus, por ser um projeto social, e claro que o futebol faz parte do projeto, né? Mas tem muita gente que acha que o Talento de Jesus vai formar o jogador de futebol. E vai formar diversos profissionais. Tanto que teve algumas crianças já que passaram, né, da idade, enfim, e foram trabalhar com futebol
não foram jogadores, mas foram trabalhar com futebol, foram Sim. ser técnicos, fisioterapeutas. Temos alguns casos assim, né? Existe vida fora das 4 linhas, né? Isso. Por exemplo, aí, né? Quem não deu certo no futebol pode ser um terapeuta. Fora das 4 linhas, porém dentro do estádio. Dentro do estádio, né? Isso, dentro do CT, né? Então, isso também a gente tem que trabalhar bastante ali, né? Inclusive, nós temos ali, hoje, ali o ex-atleta, que é o Isamo, né? Ele aposentou dentro das quadras e continua no futebol, né? Agora como treinador. Então, isso é uma oportunidade que o Talentos também tem dado, né? Hoje nós temos em torno de 55 professores, né? Nos núcleos nossos ali. Muitos ex-jogadores e muitos que queriam ser jogadores e nunca foram e têm a oportunidade de estar hoje exercendo algo dentro do futebol, como um treinador, como um secretário de esportes, né? Então, isso é muito importante também. Então, hoje nós temos isso. E essa situação tem nos ajudado muito também, né? Que estão assim, de usarmos as pessoas que estão envolvidas com o esporte, com talentos, por exemplo, o curso de arbitragem que a gente está fazendo, né? Perfeito. Usar esse pessoal para de repente vai despertar alguém que tem 20 anos, Sim. 22 anos, fazer um curso desse, falou, quero ser árbitro de futebol, tem idade, pode fazer os cursos, né? E pode se tornar árbitro de futebol, que hoje ninguém quer, né? Hoje a pessoa não quer nem ser goleiro, a pessoa só quer ser centroavante, né? A pesada. Mas tem hoje, daqui a pouco, vão precisar de árbitros. Se o pessoal não se despertar e começar a fazer curso, daqui a pouco não terão árbitros para apitar os jogos aí, que são muitos campeonatos, né? E dá para ganhar um bom dinheirinho também, né, Rogério? Então, o Talentos também teve essa preocupação junto com vocês, né? Estamos desenvolvendo esse curso de árbitros aqui, com vocês. E a outra coisa muito interessante também, né, que eu vejo assim, porque eu visito todos os municípios, né? Ninguém anda mais do que eu aqui nesse município. Eu faço 4.000 quilômetros todo mês, rapaz. Faz 3 meses, peguei o carro lá, fizemos Nós vamos ter que fazer um documentário 4.000 quilômetros por mês. A semana do pastor Antônio. Rapaz, e ir atrás dele, ó. Acompanha dele. Tive numa cidade agora. Não vou dizer o nome aqui porque, né? Sim. Porque você sabe que nós dependemos muito dos vereadores, né? Como um projeto nas cidades, no interior, nos outros 24 núcleos que a gente tem, que não é Cascavel, o prefeito encampa o projeto e nós precisamos do aval da Câmara de Vereadores, né? E a Câmara de Vereadores, com seu poder fiscalizador, ela fiscaliza o projeto. E ali dentro da Câmara de Vereadores tem a situação e tem a oposição, né? Tem gente que torce para dar certo, tem gente que torce para estar errado, tem gente que quer estar no poder, tem gente que torce que dê errado para... Enfim, uma série de fatores. Todo mundo sabe, né? É o que eu estou dizendo aqui, Rogério. Sim. Nós somos transparentes, É né? isso aí. E eu tava lá nessa cidade agora, fazer uma visita na cidade, tava tendo um campeonato lá, um interescolar lá, e eu fui lá assistir enquanto tava lá fazendo a visita técnica lá, conversando com o professor, e ele tinha me falado uns dias antes, falou, cara, nós temos um problema muito sério aqui nessa cidade aqui, porque os vereadores, eles estão complicando a nossa vida, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente promete, a gente leva, né? Prometemos chuteira, leva chuteira. Prometemos agasalho, levamos agasalho. Prometemos uniforme de treino, levamos bolas, material de treino, professores, tudo o projeto paga, tudo o projeto patrocina. Mas só que, às vezes, o camarada está descontente, né? Ou está indo bem demais e ele começa a perder terreno no campo político, né? Ou ele não está indo como ele queria ser, então ele começa... E nós tivemos um problema lá, que os vereadores começaram a nos questionar. E ele ligou para mim e falou assim, cara, o que nós podemos fazer aqui? Você pode fazer uma palestra aqui para a gente conseguir reverter essa situação, né? Que os vereadores entendam qual que é o sentido do projeto. E antes de fazer a palestra lá que nós combinamos, vocês entraram lá antes com a parte educacional, né? Então, o dia que eu fui visitar ele lá, até para combinar um dia da palestra, ele falou, cara, nós queremos a palestra, mas hoje ela não é mais importante, porque os próprios vereadores agora que estavam contra o projeto, agora eles ficaram favoráveis por causa da questão educacional que vocês trouxeram para cá. Até eu falei para vocês ali no grupo, ali, né, que os cursos que vocês ofereceram, teve um caso de uma menina, ele falou, tem uma menina aqui que ela não quer jogar bola, mas ela quer entrar no projeto, ela vai ganhar os uniformes, mas ela não vai usar no campo, ela quer fazer os cursos que vocês estão trazendo para cá. E com esses cursos, os vereadores começaram a ser nossos parceiros agora, deixaram de bater em nós, né? E começaram a entender que é muito mais do que futebol. Então, para mim, assim, fiquei muito feliz mesmo ali, né? A gente sabe que todos os núcleos são assim, mas aquele particularmente ali, nós estávamos com um problema por causa disso. E aí depois da parte educacional que vocês entraram lá, com os cursos que vocês ofereceram lá dentro do projeto, aí todo mundo mudou um pouco de ideia em relação a isso, né? Até porque o Talento de Jesus, apesar do carro-chefe ser o futebol, né? Mas essa questão de formação de cidadania, a gente tem a parte educacional e a gente vai entrar com a parte cultural também. Sim. Projetos de incentivo à leitura,
Estamos desenhando aí algumas outras questões mais voltadas também à parte de oratória, até mesmo teatro. A gente está desenhando aí alguma coisa positiva. Vem novidade em breve. Vem novidade em breve, até porque essas crianças, como o pastor comentou, tem criança que não gosta de futebol e não é obrigada a gostar de futebol, né? Então, daqui a pouco ela seria uma péssima jogadora de futebol, mas uma grande escritora, né? Uma grande, enfim, outro tipo de profissional. E você não pode julgar, um peixe pela habilidade em subir numa árvore, né, pastor? E outra coisa, né, Castilho? Não é só quem não gosta de futebol, é quem gosta de futebol e não vai virar no futebol. Aquela estatística do Valdinei é muito certa, né? De cada 8.007.999 não vão ser jogadores de futebol. E esses 7.999, a gente não pode fechar os olhos e dizer assim, ó, te vira. Então, assim, eu digo que a grande sacada do projeto foi a parte educacional. 15 anos, o menino está lá, a menina, né? Porque o projeto é para meninas e meninos. Não virou, não vai virar, não vingou, não vai vingar. O que vão fazer? Até 15 anos, beleza, obrigado, pode ir para casa, terminou o teu ano aqui, não dá mais, que o nosso projeto vai até o sub-15. Então a gente vai começar a entrar com essas questões agora. Nós já temos uma turmada e já está se preparando para isso, né? Que a gente vai ter que trabalhar para formar eles bons cidadãos e encaminhar para o mercado de trabalho, né? Então, assim, um teste vocacional, uma terapia, um teste psicológico, preparando ele ou ela para eles. Eu tive uma reunião agora esses dias lá no CMDCA, que ninguém mais, aqui em Cascavel, eles estão com problemas, né? As empresas não estão cumprindo a lei de que tem que ter um menor aprendiz, né? Menor aprendiz. Mas eu entendo por quê. Porque ele pega um menino de 14 anos, coloca na empresa como menor aprendiz, abriu uma vaga aqui no administrativo, precisa de alguém aqui para ajudar no administrativo. Aí pega um menino lá, tá aqui, eu tenho bota lá para dentro. Só que a vocação do menino não é administrativo. Só que ele não sabe que não é administrativo. Né? E a empresa não sabe que ele não é administrativo. Não tem nem ideia. Aí bota lá, essa mesa aqui, esse papel, você separa isso aqui, tal, e aquilo ali para ele é terrível, porque a vocação dele é comercial, a vocação dele é marketing, a vocação dele é outra coisa. Entendeu? Então, aí o que acontece? Aí ele não sabe dizer, não estou contente aqui, eu não estou gostando, eu queria sair daqui, eu queria mudar. Ele vai fazer o quê? Com 13, com 14 anos, com 15 anos? Ele vai se rebelar, ele vai chegar atrasado, ele vai xingar, ele não vai produzir. E aí as empresas falam assim, não quero mais, né? Só me dá problema. Sim. Isso eu ouvi lá na reunião essa do CMDCA. Então, o que nós estamos fazendo no projeto? O projeto é fazer o teste vocacional. Aí você encaminha um menino que é administrativo para o administrativo, do marketing para o marketing, o comercial para o comercial. Queimamos um monte de etapas. Quem que está preocupado com isso hoje? Quem que teve essa visão hoje, isso, Castilho? Se você for ver, ninguém não tem, entendeu? Tem lá um menino, você quer trabalhar? Quer, tem 14 anos, tá? Pode fazer parte do projeto? Posso. Então tá, assim que tiver uma vaga eu te chamo. E aí manda pra lá. E eu vou te dizer uma novidade que nós vamos ter aí em breve. Nós estamos desenvolvendo uma ferramenta de inteligência artificial para fazer o teste vocacional. Então ele vai ser com uma conversa do WhatsApp. Aí, ó. Perfeito. Vai ser muito mais fácil, mais tátil pra ele poder fazer. Para ele poder fazer o teste vocacional. Agora imagina, Rogério, você mandar um menino desenvolver numa empresa um estágio de menor aprendiz na função que ele gosta. Rapaz, ali está nascendo um baita de um profissional. Então é uma coisa que as pessoas não estão ligadas, que o governo não está ligado, que não existe, eu não vejo em lugar nenhum essa preocupação, sabe? Eu tive uma colega quando estava fazendo faculdade, ela estava na 4ª faculdade já. Mas ela não terminou nenhuma. As outras dela ela começou, chegou no meio e parava. No máximo no meio ela parava. Por quê? Porque não era aquilo que ela queria. Ela fazia lá, entrava que não é isso. Lá no meio ela parava e ia para outra. Até que como psicóloga ela se formou. Nós nos formamos juntos. Mas ela já perdeu ali 9 anos da vida dela, tentando aqui, tentando ali, tentando lá. E agora pega um menino de 15 anos, pega uma criança de 14 anos, um adolescente de 14 anos, 15 anos, e coloca numa função que ele não sabe, que não é a vocação dele. Entendeu? Então nós estamos prejudicando esse futuro profissional. Ele está ficando frustrado, ele está ficando chateado, revoltado, né? Até porque muitas vezes você, sei lá, esse jovem, ele vai, o menor aprendiz, chega lá e não sabe nada, de nada. Aí você fala assim, tá aqui, faz uma planilha, liga o computador, o cara não sabe. Então essa parte educacional é bem, bem, bem importante mesmo, para pelo menos o básico da parte, porque hoje não existe. Tudo que for trabalhar, de alguma forma você tem que saber
mexer no computador. Não tem como você fazer um trabalho Hoje não tem como, né? sem lidar com Tudo é informática. necessário. Né? Existe um estudo aí que fala que o futuro das profissões daqui a 10 anos, o que é completamente lógico, né? Mas existe as pessoas estarão cada vez mais conectadas. E aí, cada vez mais conectadas, as pessoas terão mais dispositivos. E dentro desses dispositivos, as pessoas precisarão ter programadores e técnicos nisso tudo, técnicos em inteligência artificial, e aí se vai aprofundar em profissões que a gente nem imagina ainda. Até porque a gente tem um conceito hoje de cidadania que a gente fala sobre inclusão digital. Quer dizer, a pessoa que não conhece o ambiente digital, ela está fora. Nós temos que incluir ela, porque se ela não conhecer da parte digital, com o mundo que a gente vive hoje, ela não consegue exercitar a cidadania dela. Eu dei um exemplo prático disso. Pega um celular aí, mexe no GovBR. Cara, não é todo mundo que consegue acessar o sistema que o governo disponibiliza de GovBR. Ali você vê a questão do INSS, você vê a questão de carteira digital de habilitação, você vê uma série de coisas. E muita gente não consegue exercitar plenamente a sua cidadania porque não conhece e não está incluso, né? Não faz parte dessa inclusão digital. É isso aí. Isso já é uma preocupação, né? Mas eu vejo uma coisa assim, bem interessante. Eu estava vendo o Ratinho agora esses dias no programa dele, ele falando assim, não entendo nada de computador, não entendo nada. Mas ele é um cara que já está estabilizado, é um cara milionário, né? Ou bilionário, e ele não precisa mais disso, porque ele tem quem faça isso. Né? E aí eu pergunto para você assim, tá, mas e nossas crianças, nossos adolescentes de hoje, eles estão sendo preparados para serem esses caras que vão fazer isso para quem não precisa fazer, que tem dinheiro para comprar alguém, ou para mandar alguém, ou para pagar alguém para trabalhar para fazer isso para ele? Então, assim, se nós não nos ligarmos nisso hoje, nessa inclusão digital, né, já é mais do que inclusão social, né? Agora já estamos na fase da inclusão digital, né? A inclusão social, o projeto tem feito isso. No projeto social do Talento de Jesus, nós temos crianças pobres e ricas, filhos de zelador, filho de pai desempregado e filhos de desembargador, filhos de netos de homens ricos aqui da própria cidade, né? Em Três Barras, nós temos ali um menino que o pai dele é milionário. E ele joga com um menino que não tem chuteira. Né, que o pai está desempregado. Então, essa é a inclusão social. Isso é legal, essa parte aí, né? O menino pobre com o menino rico, os dois estão no mesmo nível. Né? E se o pobre for melhor, e vão receber as mesmas coisas. O rico no banco. Né? E vão receber as mesmas coisas. Ninguém recebe mais do que por essa posição social. Mas e a inclusão digital, né? Então, assim, o que vocês estão agregando hoje para o projeto é que é uma coisa muito nova ainda, né? Não é todo mundo que ainda está incluído, mas aonde eu tenho ido que já estão desenvolvendo, começando a desenvolver esse trabalho dentro dos núcleos, rapaz, não tenho o que querer. Eu digo mais, hoje as prefeituras estão com a intenção de renovar o projeto pelo que a gente oferece na questão do esporte, da inclusão social, mas loguinho eles não vão querer abandonar o projeto por causa do que vocês oferecem, que é a inclusão digital, que são os cursos, que é a preparação das crianças para o futuro para eles ali. Que assim, o prefeito, nós temos hoje, das 24 cidades, 23 são cidades pequenas, né? Uma ou duas, uma cidade de porte pequeno para médio, né? Que seria Corbélia e acho que só. E acho que só. Acho que só, né? Que é perto de Cascavel e tal, né? Mas aí tu pega o Anaí, tu pega uma Boa Esperança do Iguaçu, que tem 2.000 e poucos habitantes, né? Tu pega lá Moreira Salles, que fica a 140 quilômetros de um grande centro, que é Cascavel. Se não incluir digitalmente essas crianças para elas trabalharem lá e começar a desenvolver o trabalho lá para ficarem na cidade, logo os pais vão ficar órfãos, né? Não é mais as crianças que vão ficar, mas é os pais, porque eles vão ter uma idade que eles vão ter que sair da cidade, né? Porque não tem o que trabalho. Mas agora, se tiver essa inclusão digital, eles vão montar empresas, né? Ainda mais com esse mundo globalizado. O cara trabalha lá em Moreira Salles, ele faz trabalho com uma multinacional, sem sair de casa. Eu ia dar o exemplo disso agora. Eu tenho um amigo que até pouco tempo atrás trabalhou para uma agência de publicidade do Canadá. Ele recebia em dólares, mas morava em Cascavel. Estava perto da mãe dele, esposa, família dele inteira. Não precisou mudar para o Canadá para poder trabalhar lá. Mas então a inclusão digital inclui, traz assim... Daqui a pouco nós vamos ter um jovem, né, em Anaí podendo trabalhar para o mundo, recebendo em dólar, recebendo em euro. Mas recebendo Rogério, é isso que nós temos que trabalhar, não só na cabeça das crianças, mas dos governantes, sabe? Deles entenderem a grande sacada do projeto.
que é Perfeito. o estudo, que é o ensino, que é a inclusão digital. Cara, o que vocês oferecem é fantástico, entendeu? É fantástico. Rapaz, eles nunca teriam isso em Anaí. Eles nunca teriam isso em Boa Esperança do Iguaçu se não fosse o projeto levar lá para eles lá. E outra coisa que é bom demais, né? Que as crianças não precisam sair de lá para aprender. Vocês vão até lá. O projeto vai até lá. O projeto leva até lá. Então, hoje, a gente está muito focado no futebol, né? Questão de copinha, questão de criançada que quer jogar, né? Tirar das redes sociais. Mas se nós formos analisar pela parte educacional do projeto, a grande oportunidade não está no campo, porque 7.999 não vão chegar lá. E são 7.999 que a gente vai poder trabalhar para chegarem aonde eles vão chegar, fora das 4 linhas. Até porque imagina-se que as empresas vão querer um jovem que teve um desempenho de disciplina, né, capacitado. Se você for comparar com alguém que não teve uma capacitação mínima, a gente já está muito diferenciado, né? Exatamente, muito avançado. Exatamente. É a questão da disciplina, né? Da capacitação, um diploma, respeito. Um curso, né? Um respeito. Tudo isso, esses valores que a gente traz dentro do campo, que a gente traz dentro da área do ensino, nós estamos realmente mudando a geração que está vindo para frente aqui, né? Pelo menos essa geração a gente vai poder se responsabilizar e dizer assim, não, esses aqui vão ser bons cidadãos. E daqui a 30 anos a gente vai poder olhar e vai ter empresários aí que falar, eu fiz parte do Talentos de Jesus. Exatamente. Isso é um movimento muito bonito. É um movimento muito legal. É que ele está começando, né? Então, assim, Sim, ninguém está sim. vendo isso. Rapaz, se as pessoas... mas eles vão ver daqui. Quando o menino que hoje tem 15 anos, que daqui a 2 anos ele vai ter 17... que ele vai entrar numa empresa. Que nem aquele que nós estava lá na nossa janta lá. Que foi... foi lá eu tô pra com o Saraiva menor aprendiz na Saraiva Resende. Isso. Entendeu? Ele saiu do projeto. Pô, ele estava lá com o dono da Saraiva Resende, cara. Tá. O cara tava com ele embaixo do braço, Coisa com o meninão. Falou, esse menino aqui é top, esse menino é 10. Saiu do projeto. Né? E nós não tínhamos ainda a inclusão digital naquela época, quando ele saiu do projeto. Imagina se nós temos agora, com todo esse processo todo, com uma inclusão digital, com esse trabalho, com esse ensino, o menino vai sair muito mais preparado. Aí Sim. os donos das empresas vão estar com esse menino debaixo do braço para onde for, como estava lá o seu Adila da Saraiva de Resende com ele lá, junto conosco. Vai ter um lá. carimbo, né? Vai ter o carimbo. Exatamente, Talento de Jesus. É o carimbo. E agora nós temos a entrega de presentes pro Dia das Crianças, né? Fala um pouquinho Então, a pra partir gente. de setembro agora, em outubro, nós temos o Dia da Criança, né? Que nós temos 3 datas que nós entregamos presentes para as crianças, né? Que é Natal, Dia da Criança e a Páscoa. Com a Páscoa já passou, agora o próximo passo é 12 de outubro, Dia da Criança. Como nós temos muitos núcleos, cidades muito longe uma da outra, a gente já vai começar no final de setembro, já começar a entregar os presentes para as crianças, né? É um presente personalizado, é uma camisa que nós mandamos fazer especificamente para o Talento de Jesus. Só o Talento de Jesus vai ter essa camisa do Futebol Clube Cascavel e Talento de Jesus, né? Uma camisa de manga longa, muito linda, muito bonita, que todos os nossos alunos e professores receberão a partir do final do mês de setembro, né? Para que até 12 de outubro todas as crianças já tenham recebido a sua lembrança, seu presente de Dia da Criança. Que e no maravilhoso. Natal, né, quando terminar a Copa Aurinegro, a Supercopa, no dia 5 de dezembro, nós já começamos a entrega para o Natal, as crianças também terem recebido seus presentes. E nas viagens, chega lá o pastor Antônio, chega na cidade, todo mundo uniformizado de... Como é que é? Parece que a cidade toda tá com a camisa do Talento. Como A é gente que já é? foi para algumas cidades. É legal que você tá andando na rua às vezes, né? Você sempre encontra, né? Sempre encontra lá, sempre não é difícil você chegar numa cidade que não tenha, que tenha o projeto, que não tenha alguém com a camiseta do Talentos andando por lá, né? Então, assim, todos eles recebem uniforme 2 vezes por ano de treinos, né? Então, eles têm uniforme. E quando a criança sai do projeto também, ela não devolve o uniforme, fica com o uniforme. Então, a gente tá vestindo de preto e amarelo aí toda a região nossa dos 24 municípios. Vamos embora para cima. Pessoal, prazer ter vocês aqui. Prazerzaço. Vou deixar o microfone aberto para vocês poderem dar um recado aí no final. A gente sempre faz isso, né? E também pedir para seguir vocês na rede social e acessar o site, porque lá tem as informações, né? Ou seja, por exemplo, eu quero me inscrever no Talento de Jesus. Como é que eu faço? Não tem na minha cidade. O que eu posso fazer? No Instagram, @Talento de Jesus. No site talentodejesus.org.br, né? Porque é uma organização sem fins lucrativos. Lembrando, Talento de Jesus é esporte, educação e cultura. É um movimento, né? Um projeto apartidário, então não tem nenhuma vinculação a partido político, não é um movimento religioso.
Muito pelo contrário, né? Existe a aceitação, né, de várias pessoas. O importante é a criança ali, os pais da criança querem desenvolver a criança. O nome Talento Jesus é muito mais em função do exemplo, né, do que Jesus representa em termos de valores, em termos de cidadania, de pessoa, amar o próximo, ter respeito, enfim, todas essas questões que a gente entende que um bom cidadão, se tiver ali um olhar para quem Jesus foi, né, o que ele deixou de ensinamento, vai ser uma pessoa, nós teríamos, né, uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais amiga, né, mais generosa, né, que foram todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou. E falar um pouquinho também, aproveitar que o pastor Antônio está aqui, que o pastor Antônio, toda vez que eu vejo ele, está sempre sorrindo, sempre alegre, sempre de bem com a vida, viaja um monte. Pedir pro pastor também explicar como é que consegue estar sempre tão feliz, sempre tão disposto, aproveitar essa palavra livre dele aí. Já dizia o filósofo, né? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente não trabalha, né? É um prazer. Para mim, pastorear a igreja, fazer parte do Talento de Jesus, coordenar esse projeto, tudo que eu gosto de fazer, né? Eu já nasci com esse direcionamento da parte de Deus aí para trabalhar com pessoas, para cuidar de pessoas, né? Faço atendimento psicológico também, não cobro nada, né? Quando há uma necessidade, né? Então, para mim é uma alegria, assim, de ver os resultados que a gente vê, sabe, Castilho? Você vê uma criança, assim, cara, nós tivemos aqui no estádio aqui um menino que veio assistir o jogo de um dos nossos núcleos, e o menino chegou de pé descalço, né? Então a gente já pegou o número dele, já deu uma chuteira para ele. Nossa, para eles uma chuteira, se desse um carro para ele não ficaria tão feliz quando ele recebeu aquela chuteira ali. Nós tivemos um caso aqui perto da nossa cidade, um menino que estava com um estresse muito elevado, arrancava os seus cabelos, né? Jogava de boné ou touca. Aí a gente chamou ele para um lado, oferecemos um tratamento para ele e começamos a dar oportunidade para ele. E aí parou de arrancar os cabelos, fizemos uma festinha surpresa para ele de aniversário. Nós temos um menino que está com problema nos 2 rins, né? Tá fazendo, inclusive parou de jogar, está fazendo hemodiálise direto. E a gente cuida dele, levei um uniforme para ele. Aí a avó dele falou assim: olha, não tem para o menorzinho ali? Vamos providenciar para o menorzinho, não faz parte do projeto, mas vamos providenciar. E a alegria deles, assim, de estar usando um uniforme do projeto, de uma cesta básica, ajudando conforme a gente pode. Então isso é uma coisa assim que dá uma satisfação assim que não tem preço, né? Então a gente tem que estar rindo mesmo assim, porque a gente está vendo muita coisa boa acontecendo, né? E as oportunidades que a gente oferece para as crianças. A gente sabe que o poder público hoje ele é muito limitado em relação a isso, né? E não é uma crítica, né? Porque o poder público tem que cuidar desde uma iluminação de uma lâmpada que está queimada até um tratamento de um câncer de uma pessoa, né? Da segurança, da educação. E aí pulveriza muito, mas nós ficamos assim mais focados naquilo que nós queremos e a gente consegue dar ter um cuidado maior. Aquilo que a gente foca, a gente tem mais resultado. Então, como nós estamos focados muito na transformação de bons cidadãos, na formação de bons cidadãos das crianças, fica mais fácil da gente trabalhar, né? Então, esse aí é uma satisfação que não tem preço mesmo. Então, só alegria mesmo. É isso aí, pessoal. Parabéns pelo trabalho de vocês. E parabenizar pela ideia, porque tudo isso, quando a gente coloca Jesus no meio, fica mais importante, mas fazendo o que o ensinamento de Jesus, que é multiplicar talentos. E é isso que o Talento de Jesus está fazendo hoje, multiplicar talentos, seja para o futebol, seja para a vida, seja para a cidadania, seja para os políticos do futuro, seja para os empresários do futuro, sejam trabalhadores profissionais do futuro e pessoas que estão lá. A ideia é multiplicar talentos e é isso que nós precisamos fazer. Então, obrigado pela presença de vocês. Tamo junto e voltem sempre que precisar. Obrigado a você pela oportunidade que dá a gente poder falar um pouquinho sobre esse projeto, né? E para as pessoas entenderem, né? O que é o projeto Talento de Jesus? 100% social. Não se cobra nada, ninguém paga nada em lugar algum. Tudo é 100% social. E esse é o grande barato do nosso projeto, é esse, né? Oportunizar todo mundo, independente da classe social, independente da cidade que mora, é dar oportunidades. É isso aí. Amém. É isso aí, pessoal. Esse foi o Método Papscast, conectando pessoas ao sucesso. Um abraço e comenta aqui o que você mais gostou. Olha lá naquela câmera, pastor.